Nós estamos no mês de junho, mês de São João, festa essa que, por sinal, eu confesso a vocês que, para mim, é a melhor festa do ano. É um forrozinho, é uma roupa de couro, é esse sertão maravilhoso. E, pessoal, se tratando de São João, não tem como a gente não falar de um personagem que é de extrema importância para a história do Brasil. Personagem esse chamado de vaqueiro. Mas aí eu vou pedir que vocês anotem algumas coisas. A primeira delas é que a pecuária no Brasil, até o século XVIII, até o ano de 1701, a pecuária ela era praticada dentro dos engenhos de açúcar. Dentro do engenho existia uma parte daquela terra que era o curral. Ou seja, existia uma parte dentro do engenho que era onde ficavam as cabeças de gado. Sendo que todos vocês sabem, e isso vocês aprendem em geografia, todos vocês sabem que aqui no Brasil a pecuária, até hoje, ela é predominantemente extensiva. Ou seja, as cabeças de gado, elas são criadas soltas. Então vejam, dentro do engenho, o gado, por mais que existisse o curral, o gado ele era criado solto. As cabeças de gado, elas ficavam soltas dentro do engenho. E esse gado, ficando solto dentro do engenho, esse gado acabava destruindo parte do canavial. E, obviamente, essa destruição, ela provocava prejuízos para os senhores de engenho. É por isso mesmo que no século XVIII, os senhores de engenho, eles decidiram expulsar de dentro dos engenhos aquelas cabeças de gado. Pessoal, esse gado que era criado dentro do engenho, a gente chama de gado de quintal. Então, até o século XVIII, o gado aqui no Brasil, ele era o gado de quintal. Mas como esse gado de quintal destruía parte do canavial, os senhores de engenho, eles mandaram esse gado para o interior do nosso país, para o sertão brasileiro, e lá no sertão começaram a surgir novos tipos de latifúndios. Lembrando que os engenhos, eles ficavam na zona da mata. Já as fazendas de gado, elas vão se estabelecer no sertão, principalmente nas margens do Rio São Francisco. Não à toa o Rio São Francisco, ele é conhecido como o Rio dos Currais. Sendo que, vejam, pessoal, prestem atenção. Os senhores de engenho, eles expulsaram o gado da zona da mata. Os senhores de engenho expulsaram o gado de dentro do engenho, porque o gado estava trazendo prejuízos para aquele latifundiário. Mas entendam que as cabeças de gado, elas eram importadas. O gado, ele era importado da ilha de Cabo Verde. Ou seja, os senhores de engenho, eles gastavam grana para importar aquelas cabeças de gado. Então, quando os senhores de engenho expulsaram o gado do engenho de açúcar, obviamente aqueles senhores de engenho, eles não vão abrir mão daquelas cabeças de gado. Eles apenas querem que o gado seja criado fora do engenho. Eles apenas querem que o gado seja criado no sertão. Então, no sertão, vai surgir um tipo de latifúndio, um latifúndio voltado para a criação de gado, latifúndio esse chamado de fazenda. O engenho é o latifúndio produtor de açúcar. A fazenda é o latifúndio de criação de gado. Sendo que, vejam, percebam, os senhores de engenho, eles vão se tornar simultaneamente senhores de engenho, produtores de açúcar, mas ao mesmo tempo eles vão se tornar fazendeiros. Sendo que, como
a mais importante fonte de renda do senhor de engenho é o açúcar, os senhores de engenho eles passavam a maior parte do tempo na zona da mata. Vez por outra é que eles iam no sertão visitar a sua fazenda. É aí que entra a importância do vaqueiro. O vaqueiro era o trabalhador que cuidava das cabeças de gado e, consequentemente, da fazenda, enquanto o senhor de engenho estava na zona da mata. Toda a criação de gado, ela dependia do bom cuidado destinado ao vaqueiro às cabeças de gado. É por isso que o vaqueiro, diferentemente do escravo açucareiro, o vaqueiro ele era livre. O vaqueiro, até para que ele não fugisse, né, pessoal? Já que o senhor de engenho estava longe, estava na zona da mata, até para que o vaqueiro não fugisse, não roubasse as cabeças de gado, os vaqueiros eles eram livres. Eles recebiam um pagamento, um salário para que eles cuidassem das fazendas no lugar do senhor de engenho. E por sinal, esse pagamento, ele era um pagamento comissionado. Para que o vaqueiro cuidasse bem das cabeças de gado, para que o vaqueiro cuidasse bem das fazendas, os senhores de engenho davam uma cabeça de gado para o vaqueiro a cada 4 cabeças de gado que nasciam. A cada 4 cabeças de gado que nasciam dentro da fazenda, uma ficava para o vaqueiro. Ou seja, com o passar do tempo, o vaqueiro, que até então era um empregado, ele poderia se tornar um fazendeiro e ter o seu próprio rebanho. Ainda em clima de festa junina, ainda em clima de São João, vamos falar sobre a importância das quadrilhas, como elas surgiram, como elas chegaram no Brasil. Vamos nessa? Ao que tudo indica, as quadrilhas, elas surgiram na França no século XVIII. E a ideia era que as quadrilhas fossem festas cortesãs. Ou seja, as quadrilhas elas surgiram na França, surgiram em Paris, como sendo festas entre nobres. E nessas festas de corte, os nobres eles se divertiam simulando casamentos. É tanto que toda quadrilha tem um casal, tem um padre e tem os convidados. Então a ideia era usar a festa de São João para alegrar o rei, para alegrar a corte, fazendo simulações de casamento. Daí, né, pessoal, as roupas, a indumentária ser muito valorizada, né, nas quadrilhas juninas, que por sinal chegaram aqui no Brasil no século XIX. As quadrilhas, elas chegaram ao Brasil, chegaram ao Rio de Janeiro, quando a corte portuguesa se instalou naquela cidade, que por sinal é uma cidade que eu amo, uma cidade maravilhosa, só não mais que Recife, obviamente. Mas quando a corte se instalou no Rio de Janeiro, foi com a chegada da corte portuguesa que chegou ao Brasil essa festividade cortesã manifestada através das quadrilhas juninas. Com o tempo, essas quadrilhas elas foram se popularizando, foram sendo atribuídas à cultura popular. E pessoal, hoje inclusive nas festas juninas existem competições, né, entre quadrilhas. E aí, nessas competições, se leva em consideração o casal, a felicidade do casal, a história do casamento que é narrada na quadrilha, né? Até porque toda quadrilha tem o seu narrador. A indumentária, a roupa é muito levada em consideração. Afinal de contas,
As quadrilhas, elas surgem como festas cortesãs, onde a ostentação do casamento, a ostentação da roupa, mesmo que fosse por simulação, mesmo que fosse somente para uma brincadeira entre nobres da corte, mas mesmo assim, aquela festa, a ostentação, como se diz no bom nordestês, a chiqueza da roupa sempre foi levada em consideração. Então aproveitem, dancem bem muito forró, aproveitem as quadrilhas e quem sabe, quiçá, arrumem um par para toda a vida, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.